Então vamos estudar agora os fenômenos ópticos. Vocês podem acompanhar no livro 8, das páginas 16 a 18. Esta é mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Então, nessa aula, nós vamos estudar três fenômenos ópticos, que é a reflexão, a refração e a absorção de luz, e nós vamos estudar cada um separadamente, embora muitas vezes eles estejam todos acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro fenômeno que a gente vai começar aqui a definir é o fenômeno da reflexão. E a reflexão pode acontecer de maneira regular ou difusa. No caso, que seria a reflexão regular, o que a gente tem é que o feixe de luz chega com os raios todos paralelos, incide em uma superfície e eles refletem todos paralelamente uns aos outros também. Isso vai ser possível quando essa luz estiver incidindo em uma superfície que seja opaca, plana e bem polida. Então, como exemplo, a gente tem esse lago cuja água está bem paradinha, sem nenhuma ondulação, e ela consegue refletir de maneira bastante fiel o ambiente ali em torno. Então, esse também é o caso dos espelhos, e todas as superfícies que têm essa característica de serem planas, opacas e bastante polidas, de forma que a luz consegue refletir de maneira regular. Agora, em superfícies que são opacas e tudo, mas apresentam irregularidades, a gente vai observar a reflexão difusa. Então, nessa imagem, a gente observa que os raios incidentes chegam paralelos, mas após refletirem, cada um tem uma direção diferente. E isso acontece porque em cada ponto em que eles incidem, a superfície tem uma inclinação diferente. Ela apresenta essas irregularidades. E essas irregularidades muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes a gente olha uma superfície e ela parece que está lisa, mas, como se a gente der ali um zoom naquela imagem, a gente vai notar as irregularidades e é por isso que quando a gente olha para aquela superfície, a gente não enxerga o reflexo da gente nítido. Muitas vezes a gente não enxerga reflexo nenhum, porque aí essa reflexão é uma reflexão difusa. Aqui no exemplo, a gente observa a água do lago com alguma ondulação, e aí já não temos uma imagem nítida, do cenário ali em volta. A refração é um segundo fenômeno que nós vamos definir aqui, e ela também ela pode ocorrer de maneira regular ou difusa. Refração é o que ocorre quando a superfície não é opaca e permite, portanto, que a luz passe por ela. Então, a gente vai observar, no caso de meios transparentes e planos, essa refração regular. A gente observa os raios chegando paralelamente uns aos outros e passando pelo outro meio, também mantendo esse paralelismo. Então, quando os raios se mantêm paralelos, embora eles mudem na direção, mas todos mudam juntos da mesma forma a direção e se mantêm paralelos, a gente diz que a refração é regular. Então, isso acontece quando a gente tem meios transparentes por onde a luz está passando. Se o meio não for transparente, no caso então o meio for translúcido, ele vai permitir que a luz passe por ele, mas no momento em que ela estiver passando, os raios não vão se manter paralelos. Eles chegam paralelos, mas cada um depois vai assumir uma direção diferente quando estiver passando por esse meio translúcido. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a refração é uma refração difusa. O terceiro fenômeno que pode ocorrer quando a luz incide em uma superfície
é o fenômeno da absorção. Então, nesse caso, a, a luz, né, vai ser absorvida pelo material. Então, aquela energia que a onda de luz transporta vai ser absorvida e vai ser convertida em energia térmica pelas moléculas do material. Então, elas vão utilizar essa energia para aumentar a agitação, né, e, portanto, a temperatura vai ficando maior. E a gente observa aqui nesse exemplo que, dependendo da cor do material, essa absorção é maior ou menor. Então, os objetos de cor escura absorvem muito mais a energia, né, a onda de luz, do que os objetos de cor clara. E por isso que quando a gente vai sair num dia de sol, é interessante que a gente não utilize cores escuras de roupa, porque a absorção vai ser muito maior nesses casos. Agora, quando a gente fala de cores, de luz, né, cores de materiais, a gente precisa se lembrar que a luz que a gente enxerga, ela é composta de várias cores. E a gente vai estudar em detalhe esse fenômeno quando a gente estiver estudando a refração. Mas, né, se a gente pudesse passar por um prisma, como é mostrado aqui nessa imagem, uma luz, né, uma luz branca, a gente observaria todas essas componentes, né, formando essa luz. E isso que nós chamamos de luz visível é parte de um espectro muito maior de ondas eletromagnéticas. Então a gente poderia dizer que as ondas eletromagnéticas são luzes, né? Só que uma parte dessas luzes a gente consegue enxergar e o restante a gente não consegue. E como ondas, elas têm frequência. Então aqui nessa imagem a gente vê assim organizado, né, da menor frequência para a maior frequência, diversos tipos de ondas eletromagnéticas, começando ali com as ondas de rádio, né, essas ondas de rádio que são chamadas radiofrequências, né, essas frequências que vão de 10 elevado à quarta a 10 elevado à oitava hertz, são essas ondas que a gente recebe nos aparelhos de televisão, de rádio. Depois também temos as frequências de microondas. E o infravermelho são aquelas frequências que vêm antes do vermelho. Porque do vermelho até o violeta são as luzes que a gente consegue enxergar. Então, elas compõem ali um trecho pequeno, né, do nosso espectro. E em seguida, após o violeta, nós temos o ultravioleta. E a partir do ultravioleta, as frequências já vão ficando bem altas, né? Temos também os raios X, raios gama. E essas ondas de frequência alta não fazem bem para a gente, né? Então a gente não pode ficar exposto a ultravioleta, raios X, raios gama, porque como elas têm muita energia, a interação dessas ondas com o nosso corpo provoca ionização dos átomos, né, do nosso corpo. Então, por isso que a gente percebe, né, a queimadura do Sol é uma destruição de algumas das nossas moléculas. E então a gente precisa tomar cuidado e ficar exposto o menos possível a essas ondas de frequências mais altas. Agora, essas todas que são, né, da luz visível, a gente observa que tem as diferentes cores e cada uma dessas cores corresponde a uma frequência diferente. Então, tem as ondas que têm frequências mais altas, que são essas azul, né, indo lá para o violeta, e as frequências mais baixas, já dos tons mais avermelhados, alaranjados, até os intermediários ali, né, no caso do verde. E quando nós colocamos luz branca iluminando algum objeto, a gente vai observar dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Uma parte da luz vai ser absorvida pelo objeto e uma parte da luz vai ser refletida por ele. Aquilo que a gente enxerga como sendo a cor do objeto
é justamente aquela parcela de luz que foi refletida por ele e que chegou, portanto, aos nossos olhos. As outras cores todas que compõem a luz branca são absorvidas pelo material. Mesma forma, né, se a gente enxergar um objeto vermelho ou verde, né, é isso que a gente está enxergando, é aquilo que ele está refletindo. Né, e aquilo que a gente não está enxergando está sendo absorvido pelo material. Quando a gente enxerga um objeto branco, é porque esse material reflete todas as cores. Então, né, ele absorve muito pouco e todas as cores acabam sendo refletidas e chegando ao mesmo tempo aos nossos olhos. E quando essas cores estão todas juntas, a gente enxerga como sendo o branco. Por outro lado, um objeto preto, ele absorve todas as cores. E, portanto, nenhuma cor está chegando aos nossos olhos, né, vindo desse objeto. E nesse caso a gente enxerga esse objeto preto. Eu trouxe aqui um exemplo de fotos que eu tirei com a minha amiga numa festa de formatura aqui do colégio, e a gente vê que quando a gente está iluminado com a luz branca, o vestido dela é azul e o meu é um verde meio dourado. Mas as cores, né, das nossas roupas ficam diferentes quando a gente está sendo iluminada por luz vermelha ou luz verde, como vocês podem observar ali. Porque o vestido azul dela, por exemplo, ele é uma cor que reflete o azul. E quando ele não recebe o azul para refletir, ele absorve. Então, no caso da luz vermelha, ele foi absorvendo ali a maior parte dessa luz e ficou uma cor escura, né? A gente não está observando o azul porque ele não está recebendo o azul para refletir. E o meu vestido, que precisava refletir verde e amarelo, né, misturado ali para ficar aquele tom meio dourado, ele também está refletindo só um pouquinho de vermelho, porque talvez esse material refletisse também um pouquinho, mas a cor está diferente do que seria quando iluminado pela luz branca, porque a luz branca está fazendo incidir nesses materiais todas as cores juntas. Né? Com a luz verde também, a gente observa que o meu vestido refletiu bem o verde, mas ele não está dourado, né? Ele está apenas verde, porque ele não estava recebendo ali as cores necessárias para fazer o dourado. Nesse aplicativo, né, nesse simulador que se chama FET, vocês podem fazer algumas simulações de como que a gente enxerga as luzes, né? Como a gente enxerga as cores. E ali eu deixei apenas, né, gravada uma imagem em que eu coloquei no máximo todas as cores e a gente recebendo essa informação de todas as cores juntas, a gente acaba interpretando isso como sendo branco. E como que funciona, né, essa interpretação no nosso cérebro? Nós temos células que são células receptoras de luz. Nós temos três tipos de células que são chamadas células em forma de cones e elas conseguem receber ou perceber as cores vermelho, verde e azul. E dependendo da proporção de cada uma dessas cores, a gente vai formando, vai interpretando essas diferentes proporções como diversas tonalidades. Então, né, se a gente misturar, por exemplo, apenas o verde e o vermelho e não colocar o azul, a gente enxerga o amarelo. Né? E assim a gente tem algumas combinações que a gente pode fazer e aí, né, dependendo da porcentagem, a gente vai ter uma infinidade de cores que a gente vai conseguir identificar. Essas cores que são então, que correspondem a essas células que nós temos de receptores, é que são chamadas as cores primárias. Então, no caso, é o vermelho, o verde e o azul.
Agora, vocês já devem ter observado que quando a gente mistura tintas, né, vermelha, verde e azul, a gente não vai ter o branco, né? As luzes, quando chegam as três na mesma proporção aos nossos olhos, a gente enxerga branco. Mas as tintas funcionam de uma outra maneira, né? Vocês já devem ter misturado e visto que não vai dar branco. E por que isso acontece? Porque os pigmentos, né, que são o que formam as tintas, eles são partículas que absorvem algumas cores. Então, por exemplo, uma tinta que é amarela, ela absorve o azul. Então, ela tem pigmentos que absorvem o azul. De forma que o que vai ser refletido por aquela tinta é o verde e o vermelho. O verde e o vermelho juntos formam o amarelo. Então, quando a gente recebe essa informação dessa tinta, a gente enxerga o amarelo. Uma tinta que a gente enxergue nessa cor rosa-choque, né, também chamada magenta, é uma tinta que absorve o verde. Então, o pigmento dela absorve o verde e reflete o resto. O que é o resto? É o azul e o vermelho. O azul e o vermelho, em quantidades iguais, quando chegam aos nossos olhos, produzem essa cor que é o magenta. E o ciano, que a gente chama às vezes de azul piscina, ele é um pigmento que absorve o vermelho e reflete o resto, ou seja, reflete o verde e o azul. Nos nossos olhos, quando chegam em quantidades iguais, o azul e o verde, a gente forma essa imagem do ciano. Então essas cores, se a gente misturar, né, essas tintas, a gente vai ter uma mistura que vai absorver tudo, né? A gente vai ter absorção de azul, de verde e de vermelho. E, portanto, vai resultar numa tinta escura, porque, né, vai absorver tudo, não vai refletir quase nada para a gente enxergar. Então, essa aqui é a diferença entre a gente misturar luzes e misturar tintas, né, pigmentos. E essas cores, que são as cores que são formadas por duas cores primárias, no caso, o amarelo formado pelo vermelho junto com o verde, o magenta formado pelo azul com o vermelho e o ciano, que é formado pelo verde com o azul, elas são denominadas cores secundárias. E agora algumas curiosidades. Muitas vezes a gente olha para o céu e fica se perguntando, né, por que o céu tem a cor azul. Não é todo o céu que é azul, mas quando o céu está limpo e, né, sem nuvens, então num clima mais seco, a gente observa sim, né, essa tonalidade. Isso acontece porque ao receber a luz solar, as moléculas, que são as que compõem o ar que a gente respira, né, que é principalmente moléculas de nitrogênio e oxigênio, elas reemitem, né, ou espalham principalmente as componentes violeta e azul. Isso é porque elas absorvem e depois reemitem essa energia. Aí o que, que acontece? Todas essas moléculas, né, estão fazendo isso. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está vendo essa emissão dessa cor. Então, é essa cor que está chegando aos nossos olhos quando a gente olha para o céu. E aí, o que sobra para chegar até os nossos olhos da luz do sol são essas frequências mais de cores alaranjadas. Então, a gente vai enxergar o sol nessa cor e vai enxergar o céu na cor mais azulada. Agora, se o céu tiver uma quantidade já de vapor de água grande, isso vai diminuir o azul, porque aí o vapor d'água, a poeira também, elas conseguem espalhar as luzes em frequências mais baixas. Então aí a gente já vai enxergando um céu que já é um pouco mais esbranquiçado, né? Que daí já está, né, espalhando o azul e os laranjas também. E muitas vezes um céu até um pouco avermelhado, dependendo da quantidade de poeira, né, de poluição que tenha também. E o que ocorre quando a gente tem o pôr do sol, né? Por que, que o pôr do sol
a gente enxerga ele todo vermelho, né, alaranjado, esses tons de frequências mais baixas. Então, o que acontece é o seguinte: as componentes que não são espalhadas são as componentes que vão sendo transmitidas, né? E quando a gente tenha o horário do pôr do sol, os raios do sol vão precisar percorrer uma quantidade maior de atmosfera, né? Porque eles já estão incidindo, né, de uma maneira menos perpendicular ali no nosso planeta. Então, o que acontece é que, ao percorrer uma camada mais espessa da atmosfera, vai ter mais tempo para espalhar as luzes que são de alta frequência. Então, a gente vai tendo ali no princípio, né, nas primeiras camadas de atmosfera em que a luz está chegando, elas já vão espalhar ali o azul, e o que sobra para ser transmitido, né, são esses tons aí avermelhados. Então, quando a gente vai enxergando, né, o céu nesse momento, a gente só vai conseguindo ver esses tons, que são os tons mais alaranjados, avermelhados, que compõem o pôr do sol.